Profissional durante muitos anos já. Eu sempre fiz isso desde criancinha, assim, estava sempre no sangue. Meu pai foi, né, surfista profissional, então sempre foi uma escolha para mim ser surfista. Então nunca foi sob pressão do meu pai ou da minha família ou algo assim. Então se tornou algo muito natural na minha vida. Ao mesmo tempo que eu estava na praia com meu pai assistindo ele treinar e competir, eu estava ali, eu tinha a opção de brincar com a prancha, com a bola, com a pipa ou não brincar com nada. Então, e chegou um certo momento que eu comecei a escolher muito mais a prancha. E se tornou algo muito natural, os campeonatos de base, né? Desde muito pequenininho, sempre viajando, e muitas das vezes a gente ia, junto com a Secretaria de Esportes de Ubatuba, a gente conseguia uma van, levava os atletas, né? E muitas vezes eu ia só com o meu irmão mais velho, só com o responsável, né, pelos atletas. Então eu já viajava sem meu pai e sem minha mãe, desde moleque, já 8 10 anos de idade já estava indo. Então, a competição sempre foi algo que fez parte da minha vida assim desde criança. E, enfim, passei todo esse momento, categorias de base, bons resultados, tive uma ascensão muito grande em 2011, quando eu ganhei meu primeiro evento a nível mundial, né, Pro Júnior. E a partir daí tudo começou, né, muito rápido, mudança para Califórnia com a família, né, levando todo mundo e tal. E, cara, depois de alguns anos, 2019, assim, eu, eu já tinha, né, 2015, 16 e 17, mais ou menos, aí 18 foram anos que eu briguei por um título mundial e não consegui conquistar um título mundial, né? Cheguei muito perto e não consegui. E então vinha essa frustração assim de não conseguir alcançar o objetivo, né, da cobrança indiretamente, né, da família, que a expectativa deles é, né, ver a gente ganhar, ver a gente conquistar o nosso objetivo. E aí das redes sociais e dos patrocinadores, enfim, então existiu essa cobrança muito grande, né? Em 2019 foi um ano que eu senti na pele assim, e aí foi um ano que cara, eu tive muita dificuldade, né, psicologicamente falando, e quando se trata do psicológico, do resto todo abala. Então, psicologicamente eu não estava bem, fisicamente eu não estava bem, não estava dormindo bem, não estava comendo bem, não estava conseguindo treinar como eu treinava. Então, assim, foi um ano muito montanha-russa, assim, em relação aos sentimentos e tudo que estava acontecendo, né? E foi um ano que chegou um momento desse ano que eu percebi, né, o que estava acontecendo, eu percebi para onde eu estava caminhando e eu ainda, por não conhecer e ter esse preconceito, eu demorei muito a buscar ajuda, eu demorei muito a perceber e falar, cara, eu preciso disso, né? Então, eu demorei muito. Aí eu comecei aos poucos falar com a minha esposa, que foi assim uma pessoa essencial na minha vida, né, nesse momento. E aí, junto com o Eduardo, na época que era o meu treinador, a gente fazia uns trabalhos de coaching, eu comecei a me abrir um pouco mais, aí ele falou, cara, tá saindo um pouco da minha área, a gente precisa, né, procurar uma pessoa. Então, aí foi quando eu entendi, eu falei, cara, é mais sério do que eu tô pensando, né, do que eu tô imaginando, eu só não tô querendo aceitar os fatos de que é realmente difícil e de que eu preciso perder esse preconceito, essa vergonha de querer falar com alguém e demonstrar as minhas fraquezas, principalmente no surf, né? Se tratando de surf, que é algo muito individual. Apesar de existir o time brasileiro aqui, o time brasileiro ali, mas no fundo é um competindo contra o outro. Então não existe muito essa coisa de, né, sempre estar dando um suporte para o outro. Então sempre foi algo muito egoísta e eu falei, cara, eu preciso, né? Eu cheguei num ponto que eu estava, né, no fundo do poço e eu falei, eu preciso me levantar daqui, né? E na época eu já estava com 2 filhos, né? E graças a Deus, no auge da minha carreira,
né? Eu falei, não, não, não tem alguma coisa acontecendo que eu não posso deixar isso acontecer. Então eu comecei a buscar ajuda, comecei, né, a falar mais com os meus familiares para poder ter esse costume de conseguir me abrir. Eu sempre fui muito durão, assim, então eu nunca tive essa facilidade em falar e abrir o meu coração das coisas mais delicadas possíveis. Então, eu consegui quebrar essa primeira barreira, né? E aí consegui entrar, né, com um psicólogo, comecei a falar, isso foi, né, me ajudando. Então, assim, foi um processo longo, doloroso pra caramba, para poder chegar até um ponto de que eu falar, cara, eu olhar para trás e falar, eu precisava muito disso, eu precisava dessas ferramentas que hoje estão acessíveis, né, nas nossas vidas, cada vez mais fácil, e falar, cara, era isso, eu precisava disso, eu precisava de um tratamento com um profissional, né? Eu sempre tive muitas pessoas também do meu lado, ah, porque isso é espiritual. Eu entendo que existe uma parcela, né, espiritual, mas a gente está se falando, né, do cérebro, que existem milhões e milhões de químicas que acontecem que uma pequena falhinha ali pode desencadear muitas coisas, né? Então, foi um momento assim, 2019, 2020, foram 2 anos ali de me encontrando, me entendendo e me curando, sabe? Então, a partir desse momento foi onde eu aprendi muito mais sobre, né, a psiquiatria, a psicologia, psicologia no esporte, né, psicologia familiar. Então, assim, foram todas as áreas assim que a gente precisou, né, tratar para poder chegar no momento que eu estou hoje.